Quem quer ser mexido pelo Espírito Santo nessa noite aqui? Em nome de Jesus. Você quer receber algo diferente de Deus nessa noite? Você está disposto? Abre o teu coração, porque Deus tem algo diferente para trazer para você nessa noite. Não vai ser normal hoje, em nome de Jesus. Receba isso. É tudo sobre Jesus. Pai, em nome de Jesus, eu quero continuar orando aqui, assim como o Tiago acabou de orar e pedir. Eu quero te pedir, papai, que o Senhor agora comece a mexer no nosso coração. Faz algo diferente, Espírito Santo, aqui. Faz algo fora do normal, algo que a gente não está acostumado. Eu sei que tem aqui chamados missionários aqui nessa noite, tem gente aqui com o coração aí ardendo para missões, tem uns aqui ainda com medo, tem uns aqui que ainda não sabem o que exatamente é isso, mas nós te pedimos, Senhor, clareia nosso coração, traz um caminho, mostra, Senhor, acalma o nosso coração e mais do que isso, nos dá entusiasmo para pregar a Tua palavra, para a gente falar de Ti, Senhor, para a gente compartilhar esse evangelho que mudou nossa vida, onde nós estivermos, saindo dessa porta aqui, dessa igreja, saindo ali na rua, onde nós estivermos, no nome de Jesus, amém. Que bom estar aqui, gente, que alegria estar com você nessa noite aqui. Aqui eu vou compartilhar alguma coisa que aconteceu, que tem acontecido na minha vida, na minha família também, nesses últimos anos. Hoje a gente vai falar de missões transculturais e eu queria que você aí realmente tivesse com o teu coração muito aberto, como a gente acabou de orar e pedir a Deus, com o teu coração muito aberto para o que Deus quer falar para você agora nessa noite. Quando a gente fala aí de missões, quando a gente fala de Jesus, existe aí às vezes a gente pensa, né, o seguinte, olha, não, isso aí é para pessoas específicas que tiveram um chamado de Deus, que tiveram aí uma revelação, um chamado para algum local. Então vamos entender um pouquinho, antes de eu começar a falar especificamente de experiências transculturais, vamos entender um pouquinho mais. Eu acho que vocês provavelmente já ouviram sobre isso nos últimos dias, mas eu quero que você realmente entenda isso. O porquê que nós somos chamados a compartilhar essa mensagem do Evangelho, a mensagem de salvação. Por que nós somos chamados para isso? Porque existe um mandamento de Jesus. Jesus falou, vão por todo mundo e preguem essa mensagem, não é isso? Jesus falou assim, olha, vão. Jesus não falou, olha, se você tiver tempo, quando você se aposentar, se você tiver vontade, se der na sua agenda, aí você faz. Jesus não fez isso, não. Jesus falou, vão e compartilhem. Vão e preguem. E Jesus, ele estende a região geográfica, ele falou o seguinte, olha, vocês vão ser minhas testemunhas, isso está lá em Atos, um pouco antes dele ser elevado aos céus, está escrito isso, vocês vão ser minhas testemunhas, vocês. Então ele está falando comigo e com você também. Ele não está falando só com os apóstolos, os discípulos que estavam ali naquele momento, ele estava falando com todos que viriam depois deles. Olha, vocês vão ser minhas testemunhas, ou seja, vocês vão falar de mim, do Evangelho, vocês vão falar do meu amor aqui na Judéia, aqui em Jerusalém, na Judéia. Olha a geografia aí, quem está por dentro da geografia de Israel vai saber. Jerusalém, Judéia, o que mais? Quem lembra o resto do versículo? Vamos lá. Samaria. E até onde? Até os confins da terra. Então, por que eu vou pregar o Evangelho? Porque é um mandamento. Além de ser um mandamento, é um privilégio. Paulo falou assim, essa graça me foi dada de pregar o Evangelho. Esse privilégio, esse presente me foi dado. Então é um privilégio, é um mandamento, mas é um privilégio acima de tudo,
é para todo mundo, não é só para aqueles que têm um chamado específico, é para todo mundo. E onde que é? Tem 4 dimensões: Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Jesus não falou assim, olha, depois que vocês alcançarem Jerusalém, vocês vão para a Judéia. Depois que vocês alcançarem a Judéia, aí vocês vão lá para Samaria. Depois que alcançarem Samaria, aí vocês vão para os confins da terra. Jesus não falou isso. Jesus falou, olha, Jerusalém, Judéia, Samaria e confins da terra. É tudo junto ao mesmo tempo. Enquanto eu alcanço pessoas aqui, eu também vou alcançar pessoas ali. Eu vou alcançar pessoas lá e eu vou alcançar pessoas lá longe. Então hoje a gente vai falar um pouco sobre aqueles que estão lá longe, que são as missões transculturais. Ou talvez ali, ou lá, que tem gente muito próximo da gente aqui, pessoal, que já é missões transculturais, né? Se você viajar 1h30 de carro, de Cascavel, se você viajar por 2 horas, né, 1h30, 2 horas daqui, você já entra em missões transculturais. Você já entra no Paraguai, você já entra na Argentina. E como se faz isso? Existem inúmeras maneiras de alcançar pessoas para Jesus. Então, se eu quero ser como Jesus, a missão dele deve ser a minha missão de vida. Quantos aqui querem ser como Cristo? Levanta a mão aí. Olha aí, a maioria. Se meu ideal de vida é ser parecido com Jesus, eu preciso então transformar a minha missão de vida, a missão dele. Jesus falou lá em João 17:18 o seguinte: Jesus orou ao Pai, assim como tu me enviaste ao mundo, eu também os enviei. É um canal aqui, ó. O Senhor, Pai, o Senhor me enviaste aqui ao mundo e agora eu os envio ao mundo. E aí, quando as pessoas pensam em viagens transculturais, ou seja, uma viagem geralmente para uma cultura diferente, um país diferente, para missões, existem algumas motivações aí relacionadas. Eu já vi algumas motivações nas pessoas relacionadas a isso. Então, olha só. Muita gente vai ou pensa em ir por curiosidade. O pessoal fala assim, eu vou ver como é que é. Alguém já pensou isso? Ninguém levantou a mão, mas eu tenho certeza que alguém pensou isso já uma vez. Eu vou ver como é que é e quem sabe eu conheço um país diferente, né? Eu vou conhecer um país diferente. Aí já vem o turismo. A pessoa vai para fazer turismo ou pensa em fazer turismo. Dá para fazer turismo em viagem missionária? Dá ou não? Por que não? Dá. Dá para fazer. É a motivação, a melhor motivação? Não. Mas dá para fazer. Eu me lembro que a gente foi na viagem de Moçambique, 2015, nós voltamos pela África do Sul e deu para fazer um safari bem legal na África do Sul. Mas a gente foi para fazer safari? Não. Mas deu para fazer. Então, turismo não é a motivação. Curiosidade também não deve ser a motivação. Tem gente que fala assim, eu vou porque eu tenho espírito de aventura. Então, eu já ouvi isso. Eu vou porque vai ser uma aventura. Então me desculpe, mas essa também não deve ser a motivação. Tem gente que fala o seguinte, eu vou porque eu vou ajudar pessoas. Eu vou porque existem pessoas pobres e eu vou ajudar pessoas. Eu diria que é uma boa motivação. É uma boa motivação, mas não é a melhor. Aí é a motivação idealista. Várias instituições não governamentais ou governamentais fazem isso também. Vão lá, Cruz Vermelha é um exemplo. A Cruz Vermelha vai lá, em lugares de crise, o que eles fazem? Eles trazem algum tipo de ajuda, correto? Mas nós temos uma motivação superior. Nós podemos e devemos
levar ajuda sim, mas nós temos uma motivação superior. Tem uns que falam assim, eu vou para melhorar meu currículo. Especialmente aqui no Brasil, nem tanto, mas nos Estados Unidos, os jovens, quando eles se envolvem em viagens missionárias ou atividades voluntárias, eles ganham ponto no currículo, sabia disso? E os jovens vão, muitas vezes, por causa disso. Algumas dessas motivações estão ok. Eu até falei, tem motivações até aqui boas. Mas deixa eu te dizer a motivação, a melhor motivação, ou a motivação correta, diria. A motivação correta, guarda isso, é conhecer a Cristo e torná-lo conhecido. Eu vou para missões, tanto aqui, locais, aqui na rua, aqui na cidade, no estado, no país, fora do país. Eu vou para conhecer mais a Cristo, porque no processo, meu amigo, você vai conhecer mais a Deus. Nesse processo, Deus vai te mexer. Jesus vai ser mais real para você. Conhecer a Cristo e tornar Ele conhecido. Compartilhar do amor de Cristo. Nós vamos numa viagem, ou no evento, ou fazer missões, porque nós queremos conhecer a Cristo e torná-lo conhecido. Então, nessa noite, a gente vai trazer aqui 7 experiências, e eu vou passar rápido. 7 experiências transculturais que nós já vivemos. E eu, Renata, Rodrigo e Vitor, algumas delas, mas a maioria foi eu e Renata. E 7 experiências transculturais, das quais eu tirei algumas lições. Então, aqui é uma noite de aprender algumas lições que eu tirei dessas experiências. Então, eu vou tirar aqui algumas palavras-chave, algumas lições disso. Então, eu queria, deixa eu ver se eu consigo passar daqui. Isso. A primeira experiência transcultural aconteceu, então, na Califórnia, no ano de 2004, nos Estados Unidos. Eu acho que muitos aqui não tinham nem nascido em 2004, né? Talvez a maioria. Será? Ou estou enganado? Acho que não, né? Boa parte, boa parte. Mário, o que você foi fazer na Califórnia? Foi surfar? Não, não fui surfar na Califórnia. O que aconteceu na minha vida? Vou passar rapidamente aqui um pouquinho do testemunho. Eu trouxe até o livro aqui que mexeu comigo. Esse livro aqui do pastor Rick Warren, chamado Uma Igreja com Propósito. Esse livro aqui está na versão em inglês. Uma Igreja com Propósito. Eu li esse livro nos anos 2000, mais ou menos. Eu estava seguindo a minha carreira, eu fui um adolescente, aí, o jovem que estava aí como vocês, estudando, planejando a minha carreira, meu casamento, a minha vida normal. Vida normal, legítima, boa, confortável. Vai lá na Bíblia, você vai ver. Toda vez que Deus quer fazer alguma coisa, Ele vai mexer. Ah, vai. Ele vai tirar você da sua zona de conforto. Ele vai mexer. E aí eu já era formado, eu era médico nessa época aí, construindo a minha carreira de médico no Rio de Janeiro. E aí eu me deparei com esse livro. Esse livro mexeu comigo. Esse livro mexeu com a minha estrutura e meu jeito de ver a igreja. E eu percebi que eu tinha algum chamado no meu coração que começou a florescer. Quando eu li isso aqui, falei, tem algo mais. Lembra de quarta-feira, aí a Catherine falando toda hora, tem coisa a mais, tem algo mais, e tem mesmo. Isso aqui é a palavra de Deus. O pastor Rick, ele organizou ideias e mostrou como uma igreja pode ser relevante, como uma igreja pode ser atual, contextualizada, relevante, com poder, empoderada para transformar a cidade como um exército, para transformar uma nação como um exército. E eu vejo aqui um exército de jovens que vai invadir essa cidade, que vai abalar, vai mexer com Cascavel, que vai ser um referencial nesse estado, no país.
que vai ser notícia no mundo. Eu estava nos Estados Unidos na semana retrasada, 2 semanas atrás, e os americanos na igreja que eu estava, que é a igreja Evergreen, que é a igreja que vem aqui, que traz americanos aqui todo ano, praticamente todo ano, mais de 10 anos, e o comentário lá é o seguinte: olha, quando você vai lá na Nova Igreja Batista, meu amigo, alguma coisa acontece com você. Olha só, nós já estamos impactando a igreja americana, meus irmãos. Presta atenção nisso. E aí aconteceu então eu falei, eu vou então participar da conferência Igrejas com Propósitos, lá na igreja de Saddleback, na Califórnia. E aí eu fui, e nesse tempo, resumindo a história, bem resumida, Deus tocou no meu coração para começar a estudar inglês. Para me matricular numa escola na Califórnia, que era próxima da igreja de Saddleback, inclusive. E aí eu fui estudar inglês. Eu não aprendi até hoje, mas eu fui estudar inglês. Eu não sabia ainda o porquê. Eu não sabia onde eu seria usado com o inglês. Isso já faz mais de 20 anos. E essa semana que passou, Deus usou o inglês de alguma forma na minha vida. Deixa eu dizer uma coisa. Deus não vai mostrar tudo. Ele vai mostrar aqui, ó. É aqui que está claro, né? Ali está mais escuro. Deus está me mostrando aqui, então eu vou dar esse passo aqui, ó. Eu não sei ali. Eu me matriculei naquela escola de inglês. Eu não sabia se eu ia ficar lá na Califórnia. Eu me matriculei para ficar lá 3 meses. E aí Deus foi clareando os passos a partir dali. Você está entendendo? Talvez Deus esteja mexendo no teu coração, na tua vida aí. E vai pensando sobre isso, enquanto eu estou abrindo a garrafa. Pensa sobre isso. O que Deus está mexendo no teu coração aí? O que Deus está te mostrando? O que Deus está mostrando para você? Às vezes é só isso aqui, ó. Lá na frente está nebuloso. Você lembra do filme do Indiana Jones? Indiana Jones estava lá, né? Você lembra da cena, né? Só os mais... Quem lembra do filme? Só os mais velhos, não tem jeito. Os bebês, os novinhos não lembram. Ó, o Indiana Jones estava ali. E ele tinha que atravessar um abismo. Ele tinha que estender, quando ele pisava, aparecia então a plataforma lá, o degrau que ele tinha que pisar. Mas para que aparecesse, ele tinha que pisar. Ele tinha que dar um passo de fé. Então, é isso que aconteceu. Na Califórnia, então, vamos resumir a história. Eu, então, fui para ficar 3 meses e acabamos ficando. O Renato e os meninos foram para a Califórnia, e foi uma experiência missionária. Então preste atenção nisso. Existe um mito. Algumas pessoas dizem, o missionário ele só vai para países pobres. Ele só vai para a África, ele só vai para a Ásia, para a Índia. Vai também. Deve ir também. Agora, os países desenvolvidos precisam de Cristo. A Europa precisa de Jesus. Os Estados Unidos precisam de Jesus. Os Estados Unidos estão precisando de um avivamento. E na Califórnia, então, deixa eu passar aqui a foto. Nós estávamos, então, participando da igreja de Saddleback, que é a igreja do pastor Rick Warren. Começamos a frequentar lá. O que nós começamos a fazer lá? Aqui a foto. Ah, esse cara ali sou eu. Esse cara aqui sou eu, não parece. Houve uma melhora, uma pequena melhora nesses últimos 20 anos. Concorda ou não? Ou seja, tem esperança para você aí, cara. Vira para quem está ao teu lado, os meninos aí, ó. Fala assim, ó, tem esperança para você. Você pode casar com uma princesa assim.
Uma princesa como essa. A Renata não mudou nada nesses 20 anos. Continua a mesma princesa. Aquele cara ali melhorou um pouco. Então a gente fez parte da igreja de Saddleback, foi uma experiência maravilhosa. O que nós começamos a fazer lá então, gente? Nós então iniciamos um grupo de brasileiros na igreja, um ministério de grupos brasileiros. Com o quê? Com o que nós tínhamos na nossa mão. O que era que nós tínhamos? O nosso português, a língua portuguesa. Nós não tínhamos ali recurso financeiro, não precisava também. Nós tínhamos a sala da igreja, nós tínhamos as casas das pessoas. Nós não tínhamos nenhum currículo, assim, nenhum material em português ali no momento, não tinha internet tão disponível naquela época. Bem, nós tínhamos as pessoas e nós começamos. Então, presta atenção. Deus quer usar o que você tem na sua mão hoje. Vou te dar um outro exemplo aqui. Isso aqui é sul da Califórnia, gente. Você vai pensar, o sul da Califórnia, Vale do Silício, não sei o quê, alta tecnologia. Olha só o que nós estávamos usando. Isso aqui é uma programação num hotel simples, onde pessoas ficavam ali, pessoas que não tinham casa. Elas moram, nos Estados Unidos isso acontece, pessoas moram em hotéis. Tinham crianças aqui, que é a Renata, tinham crianças aqui assistindo. Isso aqui é um fantoche. Olha só, olha a situação, olha a improvisação. É o que nós tínhamos na nossa mão para fazer. E as crianças estão aqui. E o fantoche acontecendo, a historinha acontecendo, o flanelógrafo acontecendo. Quem conhece flanelógrafo? Olha, esses aí então, esses então. Flanelógrafo é quando você põe as figurinhas aqui de flanela, ela gruda aqui. Pronto. É isso. Aí você pensa, você tá fazendo isso lá na África, né, Mar? Não, eu estou no sul da Califórnia. Nós estamos usando o que nós temos nas nossas mãos. Não espere ficar perfeito para fazer o que Deus quer fazer através de você. Não espere ficar tudo perfeito. Sim, faça o seu melhor. Excelência. Com aquilo que nós tínhamos, nós fomos excelentes ali. E Deus abençoou aquelas crianças. Moisés, Deus falando para Moisés, o que você tem nas suas mãos, Moisés? Eu tenho um cajado. Eu sou só pastor de ovelhas, Senhor. Eu não vou lá no Egito. Eu não tenho condição. Moisés, o que você tem nas mãos? Um cajado, joga no chão. O que aconteceu? Virou serpente. Pega no Moisés. Você vai para o Egito. Use esse cajado. A palavra-chave aqui é disponibilidade. Use o que você tem nas suas mãos. O pastor Rick Warren, de vez em quando ele falava, é o princípio do good enough. Good enough. É bom o suficiente. Já está bom. Já dá. Vai lá. Então, essa é a experiência da Califórnia. Segunda experiência transcultural, Nigéria. Ano de 2005. Ano de 2005, nós estávamos na igreja de Saddleback e um grupo da igreja, um pequeno grupo, um GA da igreja, então, decidiu fazer uma viagem missionária. Olha que bênção, imagina se algum GA aqui decide fazer uma viagem missionária. Olha só que ideia legal, hein? E aí, então, nós partimos para o interior da Nigéria. Essa viagem tem muitas histórias. E não vou ter tempo de contar essas histórias hoje. Mas o que aconteceu antes dessa viagem foi uma preparação bastante intensa. A igreja de Saddleback, ela tem pelo menos naquela época, há 20 anos atrás, ela tinha uma cultura muito forte de preparação antes de viagens missionárias. Então, nós conhecemos o país, nós conhecemos os povos que habitavam ali, nós estudamos isso. Nós fizemos vários estudos sobre guerra espiritual, então nós nos preparamos. E foi uma viagem que
aqui está a equipe, foi uma viagem que ela misturou aí treinamento de líderes com missões médicas. Então, isso aqui são americanos, ali a Renata e eu. Você vê que a Renata também não muda, é a mesma coisa, mas esse cara aqui é um garoto, né, que está ali. Então, foi uma viagem, então, de missões médicas e treinamento. E quando você entra nesse ambiente, é lógico que você aí se depara com uma cultura muito diferente da sua. Mas quando você se prepara antes, e você estuda sobre os hábitos, sobre aquela população, o que eles... você tenta descobrir, você então se sente mais preparado. Você vai com o que você tem na sua mão, mas também, ao mesmo tempo, prepare-se o melhor possível. Vocês estão entendendo? Então, Nigéria foi um tempo de muito aprendizado, de muita dificuldade e também um tempo onde eu aprendi a escrever. Isso aqui é dessa época, de 20 anos atrás. A gente chama de journal. É quando você escreve o que acontece no seu dia. E aqui tem anotações dessa viagem, dessa época. Tem coisas que aconteceram ali. Uma vez eu estava indo para uma viagem de preparação para essa viagem, e aí eu comecei a orar no carro: Senhor, nós estamos precisando de medicamentos. Nós estamos ainda sem remédios para essa viagem. Eu estava indo para a casa do pastor de missões da Saddleback. A gente ia ter uma reunião de comissionamento para essa viagem. Eles iam orar por nós para irmos. E aí cheguei naquela casa, fizemos aquela reunião, e aí no final dessa reunião, eu até anotei aqui, ele chegou para mim e falou: você precisa de remédio para a sua viagem? Você precisa de medicamentos para a sua viagem? Olha só, Deus respondendo na hora. Nós temos remédio aqui que sobrou lá da equipe que foi para o tsunami. Teve um tsunami que aconteceu no ano anterior. Nós temos ainda remédios aqui e vocês podem levar. Eu falei: glória a Deus, Deus responde rápido. Respondeu rápido. Eu estava orando no carro e já respondeu. Então aqui tem anotações, pessoal. As anotações vão fazer você lembrar de coisas. Olha só o que aconteceu no dia da partida. É interessante, para essa viagem, nós saímos no dia 16 de março de 2005. Amanhã é dia 16 de março. Exatamente, quase exatamente 20 anos atrás. Olha o que eu escrevi: hoje é o dia de partirmos. Estou com vários sentimentos misturados hoje. A expectativa da viagem e a alegria de partir para um trabalho missionário, o medo do desconhecido. Não é fácil. Vem medo. Sensação de incapacidade e dependência de Deus e tristeza por deixar os meninos. Rodrigo tinha 4 anos, Vitor tinha 1 ano e meio. Eles ficaram nos Estados Unidos com a avó. Ontem à noite eu chorei muito, inclusive durante a madrugada. Gente, é a primeira vez que eu estou compartilhando isso, na verdade. Eu não me lembro de ter compartilhado isso antes, não, em uma pregação assim. E isso aconteceu porque quando Deus move a gente numa viagem como essa, Ele quer mexer com a gente. Ele quer deixar a gente, olha, na dependência dEle. Eu não vou pelo meu braço, eu não vou pela minha capacidade, eu vou me preparar, eu vou fazer o meu melhor, mas eu não vou no meu braço. Eu acho que ninguém percebeu que eu chorei, estou dizendo aqui. Eu estou lutando para me concentrar no que eu tenho que fazer e me desvincular do pensamento nos nossos filhos que ficam. E é difícil. Antes de sairmos, Rodrigo perguntou o que poderia fazer quando estivesse com saudades. Renata disse que bastaria ele orar e pedir a Deus que desse conforto a ele. Nós fomos ao parque que tinha ao lado da nossa casa, né, para que eles ficassem distraídos na hora de sair. Rodrigo, percebendo que já era o momento de nós o deixarmos, ele senta na grama e diz que precisava orar.
Depois você vai lá e fala com ele, Rodrigo. Renata, isso aqui é minha anotação depois do que aconteceu, né? Renata orou com ele e eu estava um pouco afastado. E ele ficou bem com a Lenita, que é a avó dele. E por aí vai. Gente, são experiências que acontecem quando você se dispõe a ir. Isso muda a vida da gente. Isso muda a vida dele. Isso muda a vida de uma criança. Ele sentou na grama porque ele percebeu, meus pais estão saindo, então eu estou ficando triste. Comecei a ficar triste agora, o que eu vou fazer? Eu vou orar. Uma viagem missionária, ela é para você, então, ser impactado. E impactar. Conhecer a Cristo e torná-lo conhecido. Conhecer a Cristo e torná-lo conhecido. E aí segue. Essa viagem teve várias coisas. Nosso tempo já está bem em cima. Essa viagem teve vários momentos. Teve um momento, por exemplo, que a Renata estava falando numa escola com crianças. E a Renata hoje me lembrou que ela, com 12 anos de idade, ela teve uma revelação, algo de Deus no coração dela. Uma palavra de Deus dizendo, você vai falar para crianças da África. E aqui ela já está com, eu não vou revelar a idade dela aqui, mas ela está com vários, são vários anos depois desses 12 anos ali. E se cumpriu vários anos depois. E aqui ela está fazendo um apelo. Aqui não dá para ver direito, mas as crianças estão levantando a mão ali, gente, coisa mais linda. E aí segue, foi uma viagem médica que você está vendo a Renata examinando uma criança. Um dia nós estávamos numa das cidades, vilarejos, fazendo a clínica, ali entrando numa clínica. Foi um local que nós sentimos muito pesado o ambiente. Na noite anterior eu comecei a sentir uma dor na minha mão esquerda, uma dor muito forte que eu nunca tinha sentido antes, uma dor articular, de madrugada. A Renata não dormiu direito, teve um sonho com uma serpente. Então era opressão demoníaca. É batalha, é guerra espiritual. Nós oramos, repreendemos, a dor desapareceu na hora. Chegamos no lugar, o ambiente mal cheiroso, sujo, pesado. Tinha uma mulher gritando de dor do lado de fora, com um abscesso enorme na mão. Um garoto que tinha caído de uma árvore, estava com o braço imobilizado, com gravetos. Pessoas jogadas. E aí nós começamos a atender, eu e Renata. E aí, de repente, chega a polícia. Chega a polícia e autoridades locais daquele vilarejo. E fala, vocês não podem mais atender aqui. Interromperam o nosso atendimento. Renata já tinha drenado até o abscesso da mulher, tinha feito várias coisas. E aí eles pararam o atendimento, a população se revoltou contra os policiais. Teve uma crise ali naquele momento. Nós voltamos para a nossa base. E houve um conflito entre o governo local e o governo lá na África, nessas regiões. Existem os governos paralelos, que se diz, que são os emires, né? O emir é uma cultura totalmente diferente da nossa. Bom, houve um conflito ali, nós voltamos para a nossa base, pegaram nossos passaportes por um dia. Foi um momento muito tenso. Mas o que ajudou? É claro, nós entramos em oração, Deus se moveu ali. E o que ajudou que nós não tivéssemos mais complicações? Foi a preparação. Então, a palavra-chave dessa viagem que eu destaco é preparação. Prepare-se. Prepare-se para a viagem. Nós tínhamos documentos, nós tínhamos licença médica, nós tínhamos toda a documentação regularizada para trabalhar. E eles não puderam fazer nada para impedir depois. Então, a palavra-chave dessa viagem é preparação. Então, disponibilidade, preparação. Vou correr agora com as outras experiências. Mississippi 2005. No Mississippi, foi uma viagem que eu fiz sozinho para a região afetada pelo furacão Katrina. Alguém já ouviu falar desse furacão? Que aconteceu em 2005. Foi um dos furacões mais severos que acometeu a região dos Estados Unidos e a região dali do Golfo do México. Agora é Golfo da América, né? Golfo do México ali, que entrou naquela região Caribe, entrou ali e entrou na Louisiana, entrou ali aqui no Mississippi e destruiu cidades. É impressionante a destruição de um furacão. Quando eu vi a destruição, eu falei,
Meu Deus, como o meu Deus é grande. Porque Ele está acima da natureza. Ele comanda a natureza. E quando você vê o que o furacão faz. Então, aqui no Mississippi aconteceu, então, nós fomos para lá com um grupo também da Saddleback, e aí você vê a destruição desse local. Nós fomos fazer justamente atender aqui pessoas que tiveram seus lares destruídos, casas destruídas. Esse casal, por exemplo, eles perderam tudo. A água entrou até o teto. Eles perderam móveis, eles perderam, a casa deles era muito antiga, de 1930, tinha um garotinho, uma criança de 1 ano e uma criança de 3 anos. E nós, então, limpamos a casa, deixamos pronta para reconstruir. Inclusive, deixamos uma oferta financeira. Então, a palavra-chave aqui é o seguinte, olha, atenda também às necessidades físicas, as necessidades básicas das pessoas. Às vezes a gente quer falar de Jesus e fala, ó, Jesus te ama, mas a pessoa está com fome, a pessoa está sem saúde, a pessoa está com um problema grave na casa dela qualquer, está faltando alguma coisa. Olha, presta atenção nisso. Jesus falou o seguinte, aquele que der um copo de água a um desses pequeninos, está fazendo para mim. Então, terceira palavra-chave aqui, atenda a necessidade das pessoas. Outra experiência, Moçambique, 2014, 2015. 5 minutinhos mais, pastorzão? Vamos lá. Moçambique, 2015. Essa viagem foi muito legal, por quê? Aí nós já estávamos aqui no Brasil de volta, e essa viagem foi com uma equipe da NIB. E foi em 2014, fomos eu, Renata e o Rodrigo, foi uma viagem, a de 14 foi uma viagem que eu chamo de viagem visionária. Foi aquela viagem para ter a visão do campo, saber o que acontece. Isso aqui é uma igreja no interior de Moçambique, gente. E o culto não é de 30 minutos não, hein? Olha, estão sentadinhos no chão. Quanto tempo? 1h30? 2 horas? 2 horas pelo menos, né? O africano gosta de ficar no culto, deles são longos, ó. E aí você tem ali, Renata está falando, e aqui a gente conheceu bem a cultura, missionários locais. Em 2015, então a equipe da NIB foi lá. Vou soltar um vídeo que está aí, ver se rola esse vídeo aí, rapidinho. Só um pedacinho dele. Tem um som aí também. Pode soltar o som. Fizemos um CBF lá. Rabal jogando futebol. Eles gostam de dançar, hein? Africano gosta de dançar, gente. Se você gosta de dançar também, é o seu lugar. Muita criança aí nesse lugar. É uma igreja bem focada no ministério infantil. Pode passar. Pode passar, por favor, que não passou daqui. Isso, passa o próximo. Não, volta. Volta depois daquele vídeo, fazer favor. Qual é a palavra-chave da viagem de Moçambique? Encorajamento. Encorajamento dos missionários locais. O casal que está lá na Cidade de Beira é um casal que saiu da NIB de Manaus. Eles estão lá. Volta, vai mais um. Depois do vídeo. Passa o próximo, por favor. Isso. Esses dois aqui, ó. Wagner e Jean. Eles são missionários, estão lá há vários anos. Gente, quando você chega e encoraja um missionário local, aquele que está lá localmente, de longa duração, está morando lá, porque a maioria de nós aqui, em missões transculturais, nós vamos fazer viagens de curta duração. A maioria de nós. Alguns aqui têm um chamado específico para algum lugar. Eu creio nisso.
Alguns daqui vão permanecer no local. Mas a maioria de nós vai fazer viagem de curta duração, 1 semana, 2 semanas. Então, encoraje os missionários locais. Encorajamento é a palavra-chave. A última experiência... tem Nicarágua. Nicarágua 2017. Nicarágua eu fui sozinho, foi uma viagem de missões médicas na Nicarágua. Nicarágua é um país aí da América Central, é um país pequeno. E o que acontece nessa viagem da Nicarágua? Existe uma organização lá, na América Central, que então faz essa logística de trazer pessoas para viagens de curta duração. E essa viagem é uma viagem médica, tem missões médicas e tem evangelismo também. Então, existe uma logística muito grande e uma organização muito grande. Então, gente, vamos voltar às palavras-chave. Você tem que ter disponibilidade, usar o que você tem à mão. Você tem que ter preparo. Você tem que ter mais o quê? Quem lembra o resto? Atender as necessidades físicas e básicas. O que mais? Encorajar os missionários locais. Aqui tinha uma pastora de uma igreja, até um espaço grande, aqui, ó, esse prédio ali. Uma pastora que está lá há 15 anos, uma região rural da Nicarágua. Então, a logística aqui era tudo. Era uma coisa muito importante, porque era uma estrutura grande. Tinha uma tenda enorme, com um espaço de auditório do tamanho desse aqui, ó, até um pouco maior. Então, era uma tenda enorme que eles montavam. Tinha trabalho com crianças, tinha uma clínica. Nós tínhamos ali, eu era um médico brasileiro, tinha uma médica da Nicarágua, tinham 5 médicos americanos, se eu não me engano, e enfermeiros, e tinha uma equipe de saúde ali, tinha um que fazia óculos, tinha farmácia, tinha uma dispensa, tinha toda uma estrutura que necessitava organização. Então, a viagem missionária, a missão que você vai fazer, tanto local como transcultural, ela precisa ser muito bem planejada e organizada, para que seja produtiva. Como tudo na vida, né, gente? Então, Renata fala que eu gosto de tirar foto olhando para cima, mas acho que não é verdade. É porque... é para balançar o cabelo, alguma coisa. Opa, mostrar até. Aqui é uma região, lá naquela região, é muito parecido com a região rural do Brasil. Esse aqui é o Dr. Greg Johnson. Esse cara aqui é um cirurgião cardiovascular nos Estados Unidos. E foi lá para fazer atenção primária, gente. Tratar de verminose. Ele não foi lá porque ele é cirurgião cardiovascular e eu aqui vou fazer a minha especialidade. Não. Eu vou fazer o que é necessário. Preciso. Tem um relato muito interessante. Quem conhece a história da Nicarágua sabe que nos anos 80, a Nicarágua é um país que até hoje ainda enfrenta situações difíceis politicamente. Nos anos 80, houve ali uma revolução sandinista. Havia uma ditadura, aí teve um grupo chamado sandinista que tomou o poder. E aí se levantou um exército guerrilheiro chamado os contras, exatamente, contra os sandinistas. Então eram os contras e os sandinistas guerreando nesta área aí, exatamente nessa área, era uma das áreas que eles estavam guerreando. E aí nós caminhando nessa região para levar o evangelho e levar ali cuidados médicos, teve um morador que falou o seguinte: olha, há 30 anos atrás, os contras passavam por aqui guerreando com os sandinistas. O exército deles passavam por aqui. Mas hoje eu estou vendo o exército de Deus passar aqui. E eu vejo um exército aqui. Eu vejo um exército aqui. Você não está aqui à toa. Você não está aqui de brincadeira. Deus está te chamando para algo diferente nessa noite. Então, a palavra-chave dessa viagem é organização. Sem planejamento e organização, muita coisa deixaria de ser feita. E a equipe médica e de saúde, né, de geral, essa aqui é médica da Nicarágua, então ela ajudou muito na tradução, embora, quer dizer, a gente com português consegue comunicar, mas os americanos precisavam muito. E foi muito interessante essa experiência. Tem muitas histórias, né, nessas viagens.
que a gente não tem tempo de contar tudo. Vamos lá. Paraguai 2022, foi uma viagem que a gente fez aqui também com a equipe da NIB. Bem pertinho, gente. Paraguai é um campo missionário extraordinário que o Brasil pode, a igreja brasileira pode colaborar muito. O que eu destaco no Paraguai? Paraguai é uma missão que tem próximo de Assunção, é uma casa que chama de casa Children's Home, casa de, como se fosse um orfanato, né? Mas é diferente, é uma coisa diferenciada, lá grande, e tem uma escola também junto. São um casal de americanos que gera aquilo lá. É uma área bonita, é uma área grande, tem uma escola ali. Tem um videozinho aí, o pessoal aqui, solta aí, só para rapidinho. Quem consegue soltar ele? Ixi, não é esse não. Não é esse não. Tá, mas lá, passa o próximo então. Isso aqui é a escola, então, faz de conta que isso é uma foto. Então, isso aqui é uma escola. E aqui também tinha um vídeo aqui. Isso aqui é um momento de louvor, gente, dos paraguaios. De noite, numa fogueira, estava bem frio. A palavra-chave dessa viagem é a seguinte. Eu, particularmente, eu me senti impactado. Uma coisa simples. Um louvor numa fogueira. Não foi um culto com fumaça, com luz, com banda, que também é muito legal, mas foi um louvor ao redor de uma fogueira dos irmãos paraguaios. Quando você sai, Deus muda você. Deus impacta você. Pastor Emílio, da Evergreen, falou uma vez que ele foi na Guatemala, ou Honduras, um país da América do Sul, com um grupo de americanos. E aí eles chegaram lá, fizeram missão lá. E aí um dos americanos, foi a primeira vez que ele tinha ido, ele falou, não seria melhor, pastor, falou para o pastor local, lá da Guatemala, não seria melhor nós pegássemos esse dinheiro que nós gastamos com passagem aérea, com todo esse custo que a gente veio, não seria melhor pegar todo esse dinheiro e entregar para o senhor aqui? O pastor falou, de jeito nenhum. Quando você sai de lá e vem para cá, você está fazendo investimento em você mesmo e Deus trabalha em você enquanto você vem. Deus faz algo diferente em você enquanto você vem. Tem uma historinha também lá da Nigéria que eu lembrei agora. A gente voltou, tocou muito meu coração. Quando a gente voltou da Nigéria, saindo da Nigéria, um pastor local nigeriano entrega um envelope para o líder da nosso time. Falou, entrega lá para o pastor Rick Warren. Entrega lá para ele esse envelope. E aí o líder da nossa equipe falou, tá bom, vou entregar. Era um envelope fechado. E aí ele falou, eu estou muito curioso, eu preciso abrir esse envelope aqui. No meio da viagem, no avião, ele abriu. Ele imaginou, pela situação financeira do país, ele imaginou que fosse um pedido de oferta, de ajuda financeira. Sabe o que era? Uma oferta em dinheiro, em moeda nigeriana, para o pastor Rick, para a igreja de Saddleback. O pastor Rick Warren, quando abriu aquilo, ele falou, é uma das maiores provas de generosidade que eu já vi. Um pastor nigeriano dizendo, muito obrigado por ter mandado esse grupo aqui. Eu estou mandando uma oferta em dinheiro para vocês. Olha só. Então, nunca pense que você vai só mandar. Você deve mandar também. Enviar oferta, o que for. Mas vá. E para fechar, gente, para fechar experiências transculturais, eu trouxe, então, aqui, vou falar vamos passar aqui, o Brasil. Brasil 2024 são a última viagem que americanos tiveram aqui, americanos lá de Oklahoma, de Tulsa, Oklahoma. Eles têm a experiência transcultural deles aqui, uma das experiências transculturais deles é aqui. E esse vídeo que a gente vai passar rapidinho, ele mostra a perspectiva deles da viagem do Brasil, como é que eles veem isso daí. Passa aí, consegue passar? Eles gostam muito de ver aí, isso é lá em Mundo Novo, Mato Grosso do Sul, as crianças vindo para o ônibus que tem para programação das crianças.
E aí a gente vai em escolas. Isso aí na igreja lá em Mato Grosso do Sul também, Mundo Novo. Algumas igrejas, escolas. Aí escola, acho que aqui em Cascavel também. Isso aí ficou ruim porque tem o flamenguista. Corintiano. Tinha que ter tirado essa. Aqui, ó. E aqui também. Aí lá no Rona. Então, a palavra-chave, amém. A palavra-chave dessa viagem, eu estou encerrando já. A banda pode até vir já. A palavra-chave desta viagem. Passa a última foto, só rapidinho. Isso. É influenciar a igreja brasileira, nós. Influenciamos, já influenciamos outras culturas que vêm aqui. E nós já somos celeiro de missionários para fora. O Brasil já está sendo conhecido como celeiro de missionários, de pessoas que saem tanto em viagens de curta duração, como viagens ou pessoas que vão ficar nos lugares. Amém? Nós vamos cantar essa canção e vamos fazer uma oração. Deixa Deus falar no teu coração. Tudo que você ouviu aqui, que você foi inspirado por Deus aí nessa noite. Amém? Você pode ficar de pé. Porque é tudo por Ele. É tudo por Ele. É tudo por Ele. E a Bíblia diz que a gente perde para ganhar. Se você quiser perder a sua vida, você vai ganhar. Não é isso que a Bíblia diz? Todo aquele que quiser ganhar a sua vida, ele perde. Mas aquele que quiser perder a vida por minha causa, então, gente, é tudo por Ele. É tudo por Ele. É Jesus. É Jesus. Aquele que quiser perder a sua vida por minha causa, a encontrará. Gente, Jesus está te chamando para uma jornada incrível. Quando Ele me chamou lá atrás, nos anos 2000, Ele me chamou para uma jornada incrível, muito emocionante. Cheio de emoções, de dificuldades. Mas Ele está te chamando. Amém? Vamos cantar?